Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Depois de longo e tenebroso inverno, voltamos a mais uma apresentação ao vivo. Mais oportuno não poderia ser, um sábado à noite. A todos os colegas que estão de plantão aí, colegas enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, biomédicos, médicos, farmacêuticos que estão de plantão. Sejam todos muito bem-vindos, tá? E o tema de hoje é um tema extremamente relevante, que na verdade nós vamos abordar aqui baseado em alguns problemas, em algumas situações clínicas, em algumas situações que acontecem dentro das instituições de saúde, que infelizmente são muito frequentes e que gera um desentendimento entre profissionais e familiares, tá? Então, diante disso, por essa incoerência, digamos assim, por essa falha de comunicação, por esse ruído de comunicação, alguns problemas acabam se gerando dentro de uma instituição de saúde, e isso pode acontecer, e se não já aconteceu com vocês. Vou começar aqui brevemente com uma história de um professor meu de faculdade. Nós estávamos na disciplina de técnica cirúrgica. Não sei se essa disciplina tem nas outras especialidades, mas na medicina tem uma disciplina que se chama técnica cirúrgica. Na técnica cirúrgica, nós aprendemos as principais técnicas cirúrgicas, dos principais procedimentos cirúrgicos, onde a gente aprende instrumental cirúrgico, descrições técnicas de determinadas cirurgias. Então, uma matéria interessante. No meu caso, foi no terceiro ano da graduação que nós tivemos essa disciplina durante um bimestre, tá? Uma disciplina que tinha uma carga horária de aproximadamente 60 horas, se não me engano. O que aconteceu? Naquele momento que nós chegamos ali para aquela discussão, o professor, que era um cirurgião do aparelho digestivo, ele comentou que foi feito, ou teve na cirurgia, em uma determinada cirurgia, teve uma pequena lesão de via biliar numa cirurgia de colecistectomia. Então foi feita uma colecistectomia e teve uma lesão de via biliar no paciente, tá? A pergunta: isso é um erro, sim ou não? Isso é um evento? Isso é um erro? Isso é uma negligência? Isso é uma imprudência? Isso é uma imperícia? Isso é uma incompetência? O que significa quando um cirurgião tem uma lesão de via biliar? O que isso significa na prática clínica? E essa foi a reflexão que ele fez. E ele disse algo que, de certa forma, ficou na minha memória. E até hoje, tanto é que hoje já se vão mais de 10 anos depois, quase 15 anos, eu ainda me lembro do que ele disse naquela aula. Ele disse o seguinte: se eu lesiono a via biliar, quem opera via biliar. E eu fiquei pensando, não é que é verdade? Ou seja, só vai eventualmente lesionar uma bexiga quem operar estruturas próximas a uma bexiga. Seja um urologista, seja um ginecologista. Então, eventualmente, lesões de bexiga podem ocorrer diante de um procedimento cirúrgico. Só vai lesionar uma uretra quem passa sonda vesical. Só vai eventualmente lesionar uma via aérea superior, um nariz, quem passa uma sonda nasoentérica. Só vai eventualmente ter uma flebite quem passou um acesso. Ou um paciente que está com acesso. Não parece ser um tanto quanto óbvio isso? De certa forma, sim. Mas, por algum motivo, ao longo dos últimos anos, foi feito uma autovalorização, e uma valorização grandiosa, de determinados eventos que aconteceram como incompetência da equipe. E aí, isso nos reporta a alguma situação de que algumas publicações sensacionalistas dos últimos anos falaram sobre eventos adversos evitáveis dentro das instituições de saúde. E saiu uma manchete: a cada dia uma pessoa morre por erro médico nas instituições de saúde no Brasil. 2 pessoas morrem por erro médico nos Estados Unidos.
20 pessoas são vítimas de uma administração de uma medicação errada. Então isso começou a se gerar um cenário onde os profissionais de saúde ficaram com um alvo nas suas costas, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque foi colocado para você que se você fizer tudo tecnicamente de maneira correta, o paciente não vai ter evento assistencial. É isso que está sendo dito. E aí nós vamos então para alguns pontos para tentar explicar para vocês o porquê essa narrativa ela não é coerente. Primeiro ponto. Quando eu falo que uma medida ela é preventiva, ou seja, eu consigo, entre aspas, prevenir ou evitar a ocorrência de um evento, eu estou me reportando a um determinado tipo de estudo clínico que eu comparei. Olha, esse paciente fez a intervenção A e não teve nada, diferente desse paciente que fez uma intervenção B. Ou ele foi operado por uma equipe A e não teve nada referente a uma equipe B. E assim sucessivamente. Assim eu faço as comparações frente ao que está ocorrendo. Mas aí o que acontece? Que tipo de estudos são esses? E aí nos reporta aqui a uma situação técnica que se chama desse tipo de estudo, que são os estudos de coorte. O que é um estudo de coorte? Coorte nada mais é do que um estudo, que o nome ele vem das cortes de soldados romanos, que eram soldados bem semelhantes, e que se estuda aquela população com características semelhantes, tá? São soldados de uma mesma característica. E o que acontece? Eu pego populações semelhantes. Vamos pegar os pacientes que estão em suporte ventilatório, estão entubados numa UTI em ventilação mecânica. Esse grupo de pacientes que está aqui entubado em ventilação mecânica, todos eles nós vamos avaliar agora quais são os fatores, olha só o nome, fatores de risco para ocorrência de evento assistencial. E quando eu falo em fatores de risco para ocorrência de evento assistencial, eu simplesmente faço uma avaliação de qual é a intervenção que eu vou fazer nesse paciente, que este paciente B não vai ser feito, que é semelhante a ele, e se essa intervenção, esse grupo vai ter menos ou não a ocorrência do evento. E diante disso surgiram algumas práticas que são hoje consagradas como boas práticas de prevenção de determinados eventos. Então, quais são essas boas práticas? Número 1, higiene oral com clorexidina. Número 2, aspiração subglótica. Número 3, pressão de cuff, controle de pressão de cuff. Número 4, tempo de ventilação mecânica. Número 5, nível de sedação do paciente, uma sedação leve. Número 6, despertar diário do paciente e por aí vai. Então, teoricamente, essas são hoje conhecidas como boas práticas especificamente para essa causa. Mas o que temos aqui? Então quer dizer que esse grupo que fez essas boas práticas, um grupo de mais ou menos 100 pacientes, eu tive 5 pacientes ali, vou dar um exemplo aqui específico, 5 pacientes que tiveram uma pneumonia. Por outro lado, eu tive ali, no grupo que não fizeram essas boas práticas, 10 pacientes que tiveram pneumonia. Então, o dobro de pacientes teve pneumonia frente à não realização da prática. Quando eu falo o dobro, isso de certa forma é um tanto quanto assustador. Mas vocês observaram que nos dois grupos, tanto no grupo não fez intervenção, quanto no grupo fez intervenção, teve um grande grupo que não teve o evento? Ele não teve um evento. Ele não teve a pneumonia. Apesar de que, quando eu faço a avaliação, e eu fiz a avaliação específica deste caso aqui, eu vi que os dois grupos tiveram evento assistencial. E o grupo que não fez intervenção foi o dobro. Olha só que coisa doida agora. O que eu falo agora? Eu falo que todas essas medidas são medidas que previnem pneumonia associada à ventilação mecânica. Se são medidas que previnem, pessoal, é aqui que está o grande problema quando eu transformo isso aqui para uma linguagem que eu falo para o leigo. E para o leigo, a palavra prevenção, o que eu falo para o leigo? Para as pessoas que não são profissionais de saúde. E, infelizmente, alguns profissionais de saúde se comportam como leigos. Porque o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, para o leigo, ou para o profissional de saúde que não estudou, o que ele está dizendo? Eu estou dizendo que prevenir uma doença é fazer essas intervenções. Mas, afinal, isso é prevenir ou reduzir o risco de ocorrer?
Se você fosse leigo, digamos aqui que você não é profissional de saúde. Se você fosse leigo, o que você entenderia como mais simples, qual era o seu entendimento mais fácil? Se o profissional de saúde falasse para você que você está prevenindo ou que você está reduzindo o risco de ocorrer. O risco de ocorrência. Então, eu entendo nitidamente que quando você fala para o leigo que você está reduzindo o risco de ocorrência, é muito mais simples, é muito mais fácil a narrativa. Porque para ele está entendendo, não, ele está fazendo uma intervenção que reduz o risco de ocorrência. Contudo, existe o risco. Existe a possibilidade. Existe o fato do paciente poder ter o evento adverso. Então, diante disso, é necessário uma adequação da narrativa, de forma que você deixe claro o que você está fazendo com o que o estudo está dizendo. Porque o estudo de corte, ele fala de redução de risco. O termo técnico é redução de risco assistencial. Risco do evento. E nós colocamos isso como prevenção ou prevenção do evento assistencial. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque você pode criar uma falsa expectativa no seu profissional, na sua família, na família que você está se comunicando, e você pode dar uma percepção de que você, olha só, pela sua narrativa, você cometeu um erro. A equipe não foi capaz de prevenir. Poxa, o paciente teve uma lesão por pressão. A equipe não foi capaz de prevenir. Poxa, o paciente teve uma pneumonia. A equipe não foi capaz de prevenir. Que pena, não é verdade? Pessoal, você precisa, no mínimo, ser muito ignorante ou nunca ter entrado numa terapia intensiva, numa unidade de terapia intensiva, para dizer uma asneira dessa. Certo? Está com uma paciente agora na UTI, inclusive eu vi ela hoje. É uma paciente que tem uma complacência. Vou falar alguns termos técnicos aqui, me permitam, certo? Se tiver algum colega fisioterapeuta. O paciente tem complacência de 16, resistência de Viera de 18. O paciente está bloqueada, com bloqueador neuromuscular, sedada, em uso de antibiótico. É uma paciente que já tinha uma fibrose pulmonar grave, uma classificação técnica de Gold D, ou seja, uma paciente em fase terminal de pulmão. O que é que você vai fazer com uma situação dessa? Como é que você desliga um sedativo? Como é que você tira um bloqueador? O que é que você faz com isso? Qual é a possibilidade dessa paciente ter uma pneumonia associada à ventilação mecânica? Altíssimo. Porque o maior fator de risco, que é o dispositivo, não tem como tirar dela. E a culpa é sua? Faça-me um favor. Então, por que até hoje nós estamos botando um alvo nas nossas costas dizendo que eu estou prevenindo? Porque até hoje eu vejo profissionais que atuam em qualidade de segurança, em CCH, chegar que a equipe assistencial não está fazendo as medidas de prevenção. Peraí, que negócio é esse? No mínimo, falta uma reflexão frente às ações do que é possível, que foi feito. E pontos de melhoria sempre existem. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo claramente é que eles são insuficientes. E você não pode criar uma situação de preconceito ou até mesmo uma situação de conflito ao fazer uma narrativa dessa. Meu paciente ou o meu familiar adquiriu uma infecção na UTI. Faça-me um favor, né? Onde é que o paciente vai adquirir uma infecção entubado? No supermercado? No bosque? Na casa dele? O paciente está entubado, pessoal. Não faz sentido isso. Não tem lógica. Então, no mínimo, a pessoa tem que ser ignorante para falar um negócio desse. Certo? Por outro lado, eu fico extremamente preocupado quando eu vejo pessoas comentando que, entre aspas, zeraram pneumonia na sua unidade. Pessoal, é brincadeira um negócio desse, né? Porque você cria uma narrativa totalmente fantasiosa. Frente, não tem pneumonia. Não tem pneumonia. Eu só mudei o nome por traqueobronquite associada à ventilação mecânica. Eu só mudei o perfil epidemiológico da unidade. Agora não tem mais entubado. Se não tem mais entubado, não vai ter pneumonia. Então, a sugestão aqui e a reflexão que eu fiz do dia foi baseada naquela situação do acidente vascular cerebral isquêmico. Afinal de contas, uma pessoa que faz atividade física diária,
controla colesterol, se alimenta de maneira adequada, não tem nível de estresse, seus níveis hormonais estão adequados, dorme de maneira regular, pode ter um AVC? Por óbvio que pode. A diferença é que o risco é menor. Então, ajuste sua narrativa para fazer o melhor, para você poder ter uma comunicação segura com a família que você está lidando e você está conversando diariamente, tá bom? Um grande abraço e até amanhã, pessoal. Valeu!